Dentro do componente observação, a gente encontra, além de julgamento, que a gente já falou sobre julgamento, fato, julgamento, interpretação, percepção, a gente encontra duas coisas que eu gosto sempre de ressaltar: a crítica e o elogio. A crítica é um juízo moral e ela nasce de algo que eu não quero ver ou eu não quero assumir em mim mesmo. Como é assim? Já ouviram aquela frase? Quando Pedro fala de Paulo, é Pedro falando de Pedro? É bem assim. Então, quando eu critico ou julgo alguém, na verdade, é como se eu não quisesse ver aquele defeito em mim mesmo, porque em algum grau todos nós temos todos os defeitos. E é muito interessante porque eu falo assim, não, pera, mas o grau do outro é muito maior do que o meu, né? Então, mas eu percebo que mesmo eu tendo um grau muito pequenininho, né? É muito difícil eu mudar isso, essa coisinha que eu tenho dentro de mim, né? Então, quando eu percebo isso, naturalmente eu me torno mais tolerante para com o outro. Eu me torno mais tolerante com o defeito do outro. Porque eu falo, se eu tenho pouco, é tão difícil mudar em mim, imagina ele que tem muito. Se eu começo a ter essa consciência de que isso, na verdade, é o que eu tenho dentro de mim, fica mais fácil. Imagina para o outro que nem consciência tem. Então, isso vai trazendo essa humanização. As críticas, elas nascem de uma falta de visão de si mesmo. Elas nascem do quanto a gente não está contente do que a gente é. E de quanto também a gente não percebe os defeitos que a gente mesmo tem. E o que é maturidade? Quando a gente não é tolerante com a gente mesmo, a gente não pode ser tolerante com o outro. Então, quanto mais madura uma pessoa é, mais tolerante ela é. Menos juízo moral ela vai fazer, mais compreensão ela vai ter. E isso é o quê? Mais compaixão. Tem um exercício que eu gosto muito de dar, é um exercício de autoconhecimento. CNV é muito autoconhecimento. E esse exercício me ajudou a mudar muito a minha forma de ver os outros. Então, quando a gente não gosta de alguém, a gente julga, a gente critica, né? É porque a gente tem aquela característica que a gente não quer ver dentro de nós e o outro está mostrando aquela característica na minha cara. Eu não quero ver, você está mostrando, né? Está mostrando para o mundo, está mostrando para mim. E eu tenho isso dentro de mim e eu não gosto. Ou eu gostaria muito de ser, de ter essa característica que você tem e eu não consigo. E aí vem essa inveja de querer que o outro também não tenha isso, porque eu não tenho, porque eu não quero ter. Isso é autoconhecimento. A gente tem, como eu já disse, todas aquelas características humanas que não são muito bem vistas, a gente tem elas, em certo grau, dentro de nós. Egoísmo, egocentrismo, a vaidade, todas elas. Então, eu queria o exercício é o seguinte: pense em alguém que você não gosta. Pode ser alguém que está distante. Vamos começar com as pessoas distantes. Alguém que você não gosta, alguém, um político, uma pessoa, um cara da internet, uma pessoa da internet, um artista, sei lá, alguém que você, um vizinho, tá? Alguém que você não tem algo lá que você não curte. Identifica o que você não gosta na pessoa. E agora olha para dentro de você e vê se você não tem pelo menos um pouco daquilo. E aí vê como você consegue olhar ele de novo agora. Percebe essa mudança. Conforme você vai exercitando isso, é mais fácil olhar quem está longe. Você vai indo para as pessoas mais próximas. Ah, minha mãe tem uma coisa que ela faz que isso me incomoda demais. Percebe se você não tem isso dentro de você? Se você também não é assim, simplesmente você só não está querendo ver e ela está mostrando isso, isso te incomoda demais, tá? Esse exercício de muito importante, porque isso vai fazer com que você assuma responsabilidades, autorresponsabilidade. Pare de julgar o outro pelo que ele é, pelo que ele faz, e perceba o que está dentro de você.
gente vai falar sobre autorresponsabilidade aqui para frente. E agora a gente vai falar sobre elogio. Paula, como que a CNV entende os elogios? O elogio pode ser sim uma estratégia para nutrir a gente, como uma forma de celebração, de reconhecimento, de conexão. Mas, e aí usando a palavra mas, lembra? Então não, vamos mudar para o e um elogio, é muito comum a gente usar um elogio como uma forma de manipulação, para que você continue a fazer o que eu quero, o que eu acho certo. E ele também pode, se usado em excesso, desenvolver uma vaidade no outro. A gente também pode elogiar porque a gente quer ser elogiado de volta. E isso desenvolve uma vaidade ou até uma dependência de reconhecimento, ou até uma visão falsa de nós mesmos, né? Então a CNV ela convida a gente a ser específico em relação ao que a pessoa fez e de que forma isso contribui com a sua vida, porque daí vai ficar claro que não é uma manipulação, é só uma celebração, é só um reconhecimento. Então o exemplo para facilitar esse entendimento é assim: nossa, você é muito inteligente. Isso é um elogio que contém julgamento, que contém uma interpretação sua. Eu posso falar por que que eu acho você inteligente. Nossa, quando você deu aquela ideia, eu fiquei tão feliz, tão aliviada, me trouxe segurança, me trouxe alegria, por ter apoio, com que você me apoiasse, né? Ter apoio para aquele problema naquele momento. Você percebe que eu estou falando por que eu estou achando que você é inteligente? Então, quando a gente é específico no, num elogio, a gente evita que o outro tenha uma experiência de que sempre precisa ser inteligente. Por exemplo, nossa, ela acha que eu sou inteligente, então tem que ser inteligente em tudo. Não, eu acho que você é inteligente porque você me deu aquela ideia. Poxa, alivia para o outro também. Não é um rótulo que eu estou colocando no outro. E também, quando a gente é específico, a gente impede que o outro fique confuso sobre o que a gente está falando. E a gente aumenta a chance da pessoa saber como de fato ela contribuiu para a nossa vida. Olha que legal! Ela vai saber, nossa, isso que eu fiz contribuiu. Olha como esse elogio, sim, é mais interessante, que é mais humano, né? Que traz conexão, que é mais verdadeiro. Vou contar uma história aqui. Tinha um homem caminhando num bosque. E aí ele olha para o chão e vê várias lagartas, lagartinhas, se rastejando pelo chão, se arrastando pelo chão. Aí ele pega uma delas e fala assim: ai, coitadinha, né? Tá se arrastando aí. Um dia ela vai virar borboleta, mas por enquanto ela tá se arrastando. Aí ele ficou com pena dela não poder voar, dela não poder sair por aí. Aí ele falou para ela, bem baixinho, só para ela: puxa, como você é uma lagarta bonita, veloz, muito boa como lagarta. Depois de um tempo, ele volta ao bosque e ele viu que todas as lagartas tinham se transformado em borboleta, menos aquela que ele tinha elogiado, porque ela se sentiu tão bem, tão especial como lagarta, tão vaidosa, que ela nunca evoluiu para outra forma. Então, cuidado com os elogios. Eles são muito importantes, mas com a intenção do meu elogio. Deixa a pessoa saber por que você está elogiando, o que tornou sua vida melhor, o que ela fez para você. Até o próximo vídeo.